Não. Eu não estou conseguindo achar a câmera. Tá dando? Me deu coisas. Isso. Deixa a câmera dele, acho que não tá funcionando. Ah, tem que ligar ela aqui, peraí. Ai, graças a Deus. Obrigada, Nara. Obrigada. Oi, Léo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde. Bom? Sim. Oi, Rafaela. Boa tarde. Oi. Lindeza. E aí, pessoal, como foi esses dias aí de descanso, de férias? Tudo em ordem? Sim. Sim, deu para descansar um pouquinho? A lá, Ana Luísa. Qual Ana Luísa que está aí? Será que ela está ouvindo? Ana Luísa? O Enzo. Oi, Enzo. Olha lá, o Rafael. Oi, Rafael. Vira a câmera, a gente coloca. Oi, Pro. Oi, meu anjo. Oi, João. Eu não conectei o fone. Tudo bem, João? Tudo jóia? Oi, Enzo. Tudo bem? Tudo bem, Enzo? A Maria Clara e a Ana Luísa. Boa tarde. Boa tarde, Má. Olha só aí. Tudo bem? Ah, lá, o pessoal está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho. Quem que não está me ouvindo? Vamos ver? Quê? Ana Luísa. Oi, não está me ouvindo? galera. A Sofia tá com um probleminha na câmera. Oi, Yasmin. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, prof. Tudo bem, lindeza? Sim. Então tá bom. Quem mais está chegando? Vamos esperar. Oi, Maria Clara Liduenha. Aumenta aqui. Tudo bem? Oi, Lívia. Oi, Sofia. Boa tarde. Tudo bem, gatinha? Tudo jóia? Mariana. Boa tarde, Mariana. Você está me ouvindo? Vamos esperar. O pessoal está organizando os áudios. Muito bem. Pessoal, todo mundo já está com o material aí, com a apostila de história? Sim? Sim. Muito bem. Vamos só esperar a Ana Luísa e a Mariana ajeitar o áudio. Oi, Maria Clara. Oi, Má, tudo bem? Nunca começou mesmo. Muito bem. Oi, Ana Luísa. Tudo bem, Maria Clara? Oi, Júlia. Oi, Mariana. Oi, Tudo bem, meu anjo? Bem? A Ana Luísa, ela não sabe colocar o áudio. Ela conseguiu. Ana Luísa Pessuto? Acho que sim, ou é a Ana Luísa.
Ô, Maria Clara, é a sua irmã que não está conseguindo colocar o áudio ou é a outra Ana Luísa? É outra Ana Luísa, porque minha irmã tá com áudio, eu acho. Áudio, então acho que é a Ana Luísa Pessuto. A Ana Luísa tá com áudio. A Júlia já está nos ouvindo? É a Pessuto. A Yasmin está sem vídeo. Cadê a Yasmin? Peraí, prof, tô colocando o vídeo. Tá bom, meu anjo. Colocou. Ah lá, a Manu também chegando. Oi, Manu. A gente não consegue usar o chat. Muito bem. Mãe, Pessoal, traz o calendário depois pra mim. ó, enquanto o pessoal vai se ajeitando aí, a professora vai pedir duas coisas para vocês, tá bom? A primeira coisa é que vocês não conversem pelo chat para vocês prestarem atenção no que a Pro vai falar, combinado? A gente deixa minutinhos no final para a gente conversar. A segunda coisa que a Pro vai pedir é que vocês desliguem o microfone e só liguem o microfone quando a professora fizer alguma pergunta ou quando vocês quiserem falar alguma coisa, aí vocês erguem a mão, a Pro chama vocês pelo nome e vocês falam, combinado? Sim. Por que a Pro tá falando isso? Se todo Mãe, como que ativa o microfone? Maria, todo mundo ficar com o microfone ligado, começa a dar eco e fica ruim para ouvir, tá bom? Aí quando a Pro fizer alguma pergunta, se vocês estão entendendo, aí vocês mandam um joinha, dá reações ali embaixo. Todo mundo já sabe mandar as reações? Manda um joinha todo mundo. Olha lá, Yasmin já mandou. A Rafaela já mandou. Oi, Henrico. Isso, aí vocês mandam um joinha, isso mesmo. Olha lá, Sofia Schmidt já está aí também com a gente. Quem mais que está faltando? Oi, Júlia. Vamos lá, então, pessoal. Hoje nós vamos começar. Vamos lá, então? Hoje nós vamos começar o capítulo 5 de História. Todo mundo já pegou o material? Sim? Para facilitar, a professora vai compartilhar a tela. Então, é assim, ó, a Pro vai colocar a tela da apostila, tá bom? E eu vou pedir para que vocês vão acompanhando aí a professora, tá? Vocês estão vendo a tela aí, certinho? Sim. Dá um joinha. Sim. Que tela? Nós vamos começar na página 70. Todo mundo achou? Muito bem. Então vamos lá. Coloquem então os microfones desligados para poder começar, por favor. Posso começar? Dá um joinha para Pro. Faz assim com a mão se eu posso começar, todo mundo. Muito bem, vamos lá. Pessoal, o capítulo 5 de História, que nós vamos começar hoje, ele começa lá na página 70. Olha só, a professora já abriu aqui na tela. O título do capítulo 5 de História, ele é As Transformações Sociais e Culturais. Ao longo dos capítulos que nós estamos estudando desde o início do ano, nós estamos vendo que o ser humano, assim como a natureza, o ambiente, ele se modifica. Vocês lembram? Nós vimos isso em história, em geografia, em filosofia. E agora o capítulo 5 de História, ele vai falar novamente para nós sobre essas mudanças, essas transformações, ok? Então, nós vamos fazer assim. A professora vai fazer que nem a gente faz em sala de aula. Eu vou ler a página, eu peço para vocês parem, enquanto isso a professora vai explicando para vocês, ok? Então, vamos lá. Página 70. Acompanhe a leitura aí com a professora. Nós somos seres sociais, ou seja, estamos em constante interação com outras pessoas de várias idades durante os diversos momentos de nossa vida.
Essa característica acompanha a espécie humana desde sua origem há milhares de anos. Os grupos, no entanto, são diferentes. Possuem hábitos e costumes que são construídos e que vão se transformando ao longo do tempo. Esses são alguns dos temas que estudaremos ao longo deste capítulo. Quarto ano, podem grifar então esse balãozinho da página 70, a abertura do nosso capítulo. Então, nós já descobrimos qual é o assunto que nós vamos trabalhar ao longo deste capítulo. As transformações do ser humano. Como o ser humano se transforma? Ok? Então, grifem a abertura deste capítulo aí, esse balãozinho branco que a professora acabou de ler. E no finalzinho da aula, nós vamos fazer, então, uma conversa sobre essa abertura. O que essa abertura está querendo dizer para a gente? Nós temos aí crianças interagindo umas com as outras através do futebol. Nós temos crianças estudando, assim como vocês. Nós temos crianças almoçando aí com os familiares. Na última imagem, crianças dançando em grupo. Então, fiquem com essa imagem aí na cabeça. No final da aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, ok? Vamos virar agora lá na próxima página. Na página 72. Muito bem, quarto ano. Grifem o título da página 72 para a professora, por favor. A vida em sociedade. Vamos lá. Chamamos de sociedade o conjunto de pessoas que convivem de forma organizada em determinado espaço e que compartilham hábitos, costumes e valores. Podem grifar essa primeira frase aí, que é importantíssima. Tem muita importância nesse nosso conteúdo que nós estamos estudando. Olha só, sociedade. O ser humano, ele vive em sociedade. Ele interage com o outro, ok? Continuando lá no segundo parágrafo. Um aspecto fundamental da vida em sociedade é a organização. Para isso, os grupos sociais, ao longo do tempo, vão estabelecendo regras de convivência que devem ser seguidas por todos. Pense, por exemplo, nas regras de trânsito. Elas existem para organizar a convivência e garantir a segurança dos pedestres e das pessoas que estão nos veículos. Quarto ano, aí na página 72, nós temos uma imagem, olha só, pessoas atravessando na faixa de pedestre. Vocês conseguem imaginar, se não houvessem as regras de trânsito, como seria? Será que todo mundo ia respeitar, ia parar para o pedestre passar? Os carros, será que eles iam se respeitar? Não, por causa que acabaria atropelando os pedestres. Muito bem, Felipe. As regras, elas são muito importantes para nós vivermos em sociedades, pois elas nos ajudam a nos organizar, a respeitar o próximo e também a ser respeitado, ok? Nós temos aí na página 72 uma atividade com o título Agora é com você. Exercício 1. Você aprendeu que para viver bem em grupos é preciso seguir regras. Cada regra que deixamos de cumprir traz consequências. Escreva uma regra que faz parte do seu dia a dia e as consequências se ela deixa de ser cumprida. Ou seja, pessoal, quando nós terminarmos essa live, vocês vão ter um tempinho para estar fazendo as atividades. A primeira atividade é essa, agora é com você, aí do exercício 1 da página 72. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em uma regra que faz parte do dia a dia de vocês.
Pode ser uma regra da escola, pode ser uma regra de casa, ok? Então, vocês vão pensar numa regra e vão escrever aí na primeira linha. Qual é essa regra? Ok? E na linha de baixo, onde está escrito consequências, vocês vão escrever o que acontece quando vocês não cumprem essa regra. Deu para entender? Fácil, hein? Então, vocês vão, quando a professora terminar a live, vocês vão pensar nessa regra e vão escrever qual é a regra que vocês estão habituados a ter e quais são as consequências se vocês não cumprem essas regras, ok? No finalzinho da live, nós vamos ter uma live às 4 horas. Aí a gente conversa um pouquinho sobre essas respostas, ok? Muito bem. Agora vocês vão lá na página 73. Vamos lá? Página 73. Os hábitos e os costumes. Podem grifar para a professora esse título, por favor. Ah lá, a Fernandinha chegou. Bem perto. Vamos lá, então, pessoal. Lá na página 73, os hábitos e os costumes. Grifem para a professora esse título. Nessa página aí, quarto ano, nós vamos ver um pouquinho sobre quais são os hábitos e os costumes que nós e que os outros seres humanos têm no seu dia a dia, ok? Então, vamos lá. Os hábitos e os costumes. Os hábitos e os costumes que caracterizam uma sociedade são transmitidos de geração em geração. Olha só, quarto ano, mais uma vez as matérias estão se completando. Nós já conversamos sobre isso em geografia, em história e em filosofia. Olha só, lembra que a professora sempre diz que os costumes e os hábitos são passados de geração por geração? Nós conversamos sobre isso em sala de aula também. Lembra que a Pro disse que o vô passa para o pai passa para o filho, e assim os hábitos e os costumes vão continuando, ok? No Brasil, um dos hábitos que faz parte do cotidiano de muitas pessoas é o de jogar futebol. Quarto ano, podem grifar esse primeiro parágrafo todinho que a professora leu, ok? E nós vamos agora observar essa imagem aí. Olha só. Grupo de meninas jogando futebol. Nós já sabemos que o futebol, ele é um costume, né, principal do brasileiro. Todos nós, né, crianças, adultos, já tem esse hábito de jogar futebol. Mas será que em todos os lugares é assim, quarto ano? Será que todo mundo tem esses hábitos, os mesmos costumes? Vamos ver agora no próximo parágrafo, embaixo aí da primeira imagem. A professora vai ler com vocês para explicar. Vamos lá. As sociedades mudam ao longo do tempo e muitos hábitos e costumes também se transformam. Grifem essa primeira frase aí para a professora, esse primeiro parágrafo embaixo da imagem. Olha só, quarto ano, que informação importante, que nós acabamos de ler. Alguns costumes, alguns hábitos, eles se transformam com o tempo. Alguns deixam de existir e novos aparecem, ok? Ou seja, eles também se transformam. Os hábitos, os costumes, eles também se transformam ao longo do tempo, igual o ser humano, ok? Um hábito que tem se tornado cada vez menos comum é o de usar telefones públicos para se comunicar. Esse hábito começou a mudar quando um número cada vez maior de pessoas passou a ter telefones em casa. Mais tarde,
com o surgimento e a popularização do celular, os telefones públicos passaram a ser ainda menos utilizados. Olha só, quarto ano, podem grifar também essa parte que a professora leu, que é um exemplo muito claro na nossa vida de como os hábitos e os costumes se modificam e deixam de existir ao longo do tempo. Ó, principalmente vocês, talvez nem tenham tido o acesso ao telefone público. Por quê? Porque, de acordo com as mudanças, de acordo com a necessidade do ser humano, o telefone público ele foi sendo deixado de lado. Por quê? O ser humano ele passou a adquirir telefones fixos dentro da sua própria casa e até mesmo telefone celular. Algo mais prático, no qual ele pode ter com ele e utilizar quando ele precisa. Com isso, o hábito e o costume de utilizar os telefones públicos foi diminuindo, até que nos dias de hoje não existe tantos telefones públicos, né? São bem poucos que nós vemos pelas ruas, são bem poucas as pessoas que hoje não possuem telefone fixo ou um telefone celular. Ok? Então, esses dois exemplos da página 73, a professora gostaria que vocês guardassem ele aí na mente de vocês, porque são dois exemplos muito reais na nossa vida. O hábito, né, de um esporte, no caso aí do futebol, e também o uso da tecnologia, o uso do telefone. Ah, professora, mas não parou de usar o telefone. Sim, não parou, mas ele modificou. O que era um telefone público, hoje as pessoas utilizam o telefone privado, particular na sua casa, ou até mesmo o seu aparelho celular. Ok? Vamos virando a página, pessoal. Lá na página 74, nós temos dois textinhos aí da página 74 e 75. Fazendo a história. A professora vai fazer a leitura desses dois textinhos aí e eu vou pedir que vocês acompanhem aí na apostila de vocês ou aqui na telinha, na apostila da professora, com muita atenção. Por quê? Esses dois textos, eles vão ser a base para vocês responderem as 4 questões da página 75. Ok? Então, conforme a professora for lendo o texto, eu vou parando para explicar, ok? E vou pedindo para vocês estarem grifando os pontos importantes, para depois vocês conseguirem fazer os exercícios da página 75, ok? Quem for acompanhar na apostila, pega a apostila aí na página 74. E quem for acompanhar com a professora, pode olhar aí na telinha que a professora vai começar a leitura, ok? Vamos lá, então. Fazendo a história. Vamos ver qual é a história de hoje. Algumas expressões se repetem em textos de histórias, como, por exemplo, ao longo do tempo, ao longo dos anos, com o passar do tempo, naquele período, atualmente, transformações, permanências, entre outros. Olha só, quarto ano, este primeiro parágrafo aí, ele trouxe para nós várias palavras que nós vemos nos livros de histórias. O que essas palavras, essas expressões, elas trazem para nós? Vamos fazer uma reflexão aí. O que tanto essas expressões elas querem trazer para nós nas aulas de história? Aí no segundo parágrafo que a professora vai ler agora, vai falar um pouquinho para a gente o porquê em história essas expressões elas sempre aparecem. Vamos lá então. Essas expressões indicam uma forma de olhar e de analisar determinada sociedade em um período de tempo, um período temporal, ou seja, em um tempo determinado, um ano, um século e assim por diante.
ou seja, quarto ano. Podem grifar o segundo parágrafo. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Por favor, desliga ele que está dando eco. Porque senão atrapalha as outras pessoas para ouvirem, ok? Vamos lá, pessoal. Esse segundo parágrafo aí, ele está explicando para a gente que essas expressões, ao longo do tempo, atualmente, ela traz para nós uma ideia de quando isso aconteceu. Ok? Muito bem. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Aprender a olhar os acontecimentos e as populações historicamente significa localizá-los no tempo e no espaço em que viveram, identificar suas características a partir daquele momento da história, perceber como e o que se modificou, o que permanece ou o que é igual até os dias de hoje. Isso recebe o nome de mudanças e permanências. Grifem essas duas palavrinhas importantes aí que já estão em negritos. Mudanças e permanências. E elas ocorrem ao longo dos anos por meio das ações humanas. Vamos lá, pessoal. Grifem essas duas palavrinhas aí, mudanças e permanências, que nós vamos estudar ela na próxima página. Mudanças e permanências. O que essas duas palavras, elas trazem para a gente em história? Mudanças, o que foi que mudou? E permanência, o que permaneceu, o que ficou. Ok? Então, nós vamos utilizar essas duas palavrinhas na próxima página. Continuando, o último parágrafo aí desse texto. Vamos lá. Observe as transformações provocadas pela ação humana, vendo o antes e o depois. Olha só, pessoal, do Largo Campo Grande, uma praça localizada em Salvador, Bahia. Note, por exemplo, o bonde com tração animal e as vestimentas mostradas na imagem de 1895. Perceba que o modo de se locomover e de se vestir mudaram ao longo do tempo. Quarto ano, deixa a professora aumentar aqui a imagem para vocês. Olha só, nós temos aí na página 74, a professora ampliou para vocês verem, duas imagens, duas fotografias. Essas duas fotografias, elas são do mesmo lugar. A primeira foi tirada antes, em 1895. A segunda foi tirada em 2016. Percebam através dessas duas fotografias, quarto ano, quantas modificações, quantas mudanças ocorreram aí nesse espaço. Ok? Vamos lá para a página 75 para a professora ler esse outro textinho, que é o que vocês vão fazer o exercício. Muito bem, a professora vai começar a leitura. 1. Agora que você já sabe que os hábitos mudam ao longo do tempo, que tal um desafio? Leia o texto reproduzido a seguir e responda aos itens propostos. Vamos lá. O Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedos e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço das fábricas. Como não existiam prédios de toda parte, viam-se chaminés e as torres da igreja de Santo Antônio, apontando para o céu. A paisagem humana do bairro era dominada pelos italianos, mais numerosos e barulhentos do que os portugueses e espanhóis da vizinhança. Nós não tínhamos geladeira. A primeira que eu vi foi na casa da minha avó espanhola, aos 8 anos, pequena como um frigobar. Não funcionava com eletricidade. Pela manhã, o caminhãozinho da fábrica de gelo deixava nas portas das casas
uma pedra grande e antes de sair para o trabalho, os homens carregavam para dentro da geladeira para resfriar os alimentos. Sem geladeira, era perigoso guardar comida para o dia seguinte. Naquele tempo, muitas crianças morriam de diarreia porque comiam alimentos contaminados. Tudo passava na porta das casas. O verdureiro, o peixeiro, o batateiro, o comprador de garrafa e um napolitano que anunciava: compra roupa usada, bom preço, freguesa. Temos vestidos, chapéus e outras roupas finas. Quarto ano, olha só que interessante. Esse texto, na verdade, ele foi escrito por uma pessoa que viveu nesta época, ok? Essa pessoa, ela conta que na época em que ela vivia, que ela era criança, não se tinha com muita facilidade eletricidade, geladeira, né? Utilizando eletricidade. Então, eles precisavam de pedras de gelo que as pessoas, que os geleiros passavam entregando nas casas, para que eles pudessem conservar os alimentos. Olha que mudança que nós já tivemos. Nos dias de hoje, nós temos as geladeiras na nossa casa, onde nós podemos guardar os nossos alimentos sem nenhuma preocupação, né? Outra coisa interessante que ele diz que acontecia na época é o seguinte: tudo passava nas portas das casas. Ele disse aí neste texto que o verdureiro, o quitandeiro, o batateiro, né, como ele disse, passava vendendo os alimentos, os objetos nas portas das casas. E hoje, também é assim? Será que permaneceu igual? Então, vamos ver. Que características do século passado, apresentadas no texto, permanecem até os dias de hoje? De tudo isso daí que a professora leu, de todo esse texto que eu li agora lá, o que permanece igual? Nós ainda temos o hábito de comprar as coisas na porta das nossas casas? Será que as nossas geladeiras, elas também precisam de pedras de gelo para funcionar? Então, vocês vão refletir e vão ver o que permanece até os dias de hoje e vocês vão colocar nesses dois quadrinhos azuis que vocês têm aqui de permanências. E o que mudou? Vocês vão colocar aqui nesses dois quadrinhos de mudanças, ok? Então, vocês vão ler novamente esse texto laranjado da página 75. Vão escrever nos quadrinhos azuis o que permanece igual até os dias de hoje, ok? E nos quadrinhos vermelhos, quais foram as mudanças? Ok, pessoal? Muito bem. Agora nós vamos virar lá na última página do dia de hoje, que é a página 76. Olha como passou rápido a nossa aula. Vamos lá então, pessoal. A nossa última página de hoje é uma atividade pessoal, ok? Vocês vão refletir e vão responder de acordo com a sua realidade. Cada um vai fazer a sua, ok? Então, a professora vai explicar. Agora é com você. Exercício 1. Cite 2 acontecimentos de sua vida que mostre que você é um ser social. Depois, comente com seus colegas. Quando nós voltarmos na próxima live, a gente pode conversar sobre esses exercícios. Quarto ano, nesse exercício 1, então, vocês vão colocar alguns exemplos que mostrem que você é um ser social. A professora vai dar alguns exemplos para vocês. Vocês frequentam a escola, vocês jogam futebol, vocês jogam vôlei. Que mais, pessoal? Vocês participam de grupos de amigos. Então, vocês vão colocar no exercício 1 quais atividades que faz de vocês um ser social. Ok, pessoal? No exercício 2, observe atentamente a foto reproduzida a seguir e responda. Que mudanças e permanências é possível observar na imagem? Vocês têm aí uma imagem, uma fotografia, com 2 jovens ouvindo música nas décadas de 1980.
O que é diferente nos dias de hoje? Vocês, quarto ano, vocês ouvem música nos Walkmans, que nem elas estão ouvindo, com fitas assim? Ou vocês já têm aparelhos mais modernos? Então, vocês vão observar essa imagem e vão responder aí para a professora se vocês ainda têm esse hábito de ouvir música no Walkman, utilizando fita, ou se vocês já usam aparelhos mais modernos. Ok? Pessoal, agora a professora vai fechar a apostila aqui. Todo mundo pode desligar o microfone, pode ligar o microfone. Muito bem. Se eu deixar todo mundo falar, deixar só a professora relembrar para vocês. Hoje, às 4 horas da tarde, às 16 horas, nós teremos outra live, ok? Muito bem. Então, vocês vão ter um tempinho para fazer essas 3 atividades. A página 72, a 75 e essa última página que nós vimos agora, a 76. Leiam novamente, façam com calma e lembrando, quarto ano, a professora está aqui na escola, no computador. Se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, vai lá no Edmodo, a professora está com o Edmodo aberto aqui, ó. Do meu lado já está aberto o Edmodo. Pode mandar mensagem que a professora vai respondendo, ajudando vocês a fazerem um exercício, ok? Olha lá, o Henrique está com a mão erguida. Fala, Henrico. Professora, vai ter live no YouTube? Vai ter live o quê? YouTube. Eu não entendi o que você falou. Repete, por favor. Vai ter live no YouTube? Olha, de fora, estão almoçando. Tem live no YouTube. Oi, Fê. Ô, Pro, aqui na página... Deixa eu só responder para o Henrique, porque eu não entendi. O Henrique, você perguntou se vai ter live no YouTube? Então, as nossas lives, elas vão ser sempre pelo Zoom. Os nossos vídeos, sim, vão ser pelo YouTube. A Pro já gravou o vídeo de hoje, já está lá no Edmodo. Ok? Felipinho. Ô, prof, aqui na página 75, aqui que tem os quadrinhos de 1 e 2, é pra gente pegar o que tá no primeiro parágrafo e o que tá no segundo. Vocês vão ler novamente o texto da 75 e você vai colocar o que permanece igual até os dias de hoje, você vai colocar no quadrinho azul. O que não existe mais nos dias de hoje. Vermelho, nas mudanças. Hein? Ô, prof. Yasmin. Ô, prof, a live de inglês é ao mesmo tempo que a live da Simple. A live de inglês. Tá. Vou falar com a Thaisinha. A hora que acabar aqui, a Pro já fala. Fala, Maria Clara. A gente só tem 2 minutos agora de live ou 2 horas? 2 minutinhos. Olha como passa rápido. Às 4 horas a gente volta. Beleza? Tiquinho. Professora, eu te mandei porque eu perguntei do YouTube lá no chat. Reservadamente pra você, tá? Eu vou responder particular para você, tá bom? Ó, que a nossa live acabe. Ó, eu estou aqui no Edmodo. Eu quero todo mundo fazendo atividade. Me chama a Pro lá no Edmodo que eu vou respondendo, ok? Dá um joinha aí para todo mundo. Muito bem. Pessoal, um beijo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembra que a professora sempre fala na sala de aula? Não é para ficar com dúvida, ok? Chama a professora no Edmodo, desliguem a live aí, chama a Pro no Edmodo e faz a pergunta se for alguma dúvida, ok? Tá acabando, 1 minutinho. Um beijo para vocês. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.